Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, de segunda a quinta-feira ao vivo, né? Segunda, quarta e quinta-feira ao vivo, terça-feira, e de terça, sexta, sábado e domingo são reprises dos programas que a gente faz durante a semana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar uma série de programas ligados à segurança pública, mas com um olhar completamente desfocado do que a gente vê na grande mídia, né, que é falar da persecução da polícia, essa coisa da perseguição, né, nós vamos tentar tratar da segurança pública mais de uma forma mais humana, né, mostrando o lado humano de quem faz a segurança pública, de quem trabalha com isso, e é muito importante que a gente ouça as pessoas que estão desse lado, né, a gente tem dados hoje, alguns estudos que eu ainda estou fazendo, tem algumas matérias que eu estou lendo, que ainda está relacionado também a alguns sofrimentos e alguns transtornos que acometem as pessoas que trabalham com a segurança pública, e a gente precisa tratar de todos esses assuntos e mostrar para as pessoas que aqueles que guardam a segurança pública, que têm a força de segurança do Estado, também precisam do seu aparato para poder se sentir um pouco mais aliviado. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo super interessante. Estejam todos em casa aqui no Cultura Geral, e hoje a gente está recebendo aqui o Ronald. Seja bem-vindo, doutor Ronald, é um prazer te receber para a gente poder tratar desse assunto hoje com a pauta da OAB, né? E o João excelentemente escolhe seus convidados para poder vir aqui para a gente poder tratar desses assuntos que nos custam caro, né? Não só fazer segurança pública, mas também as pessoas que zelam pela segurança pública, os policiais e as forças de segurança também, passa por um determinado tipo de sofrimento também, né? Então a gente precisa tratar de todos esses assuntos porque não é fácil, né? Seja muito bem-vindo. De antemão agradeço o convite, né? O seu convite, do nosso amigo João. É importante, né, a gente ter portas abertas, principalmente na mídia, de mostrar um pouco do nosso serviço, um pouco da nossa atividade e realmente desmistificar algumas situações que por vezes é falado sem conhecimento de causa. Então é interessante sempre ouvir ambos os lados, né? Tanto o lado da parte do Estado e da segurança pública, e o que envolve isso hoje, 3 temas muito relevantes na mídia, que seja a educação, a saúde pública e principalmente a segurança pública, no qual a gente vê alguns comentários. E é importante a gente ter essa noção que o policial militar, que a gente chama de talentos humanos na polícia, ele é o nosso maior bem precioso, né? Não são os bens materiais, e sim os nossos talentos humanos, que a gente tem que ter uma atenção especial, um treinamento qualificado e buscar, sim, sempre, né, a melhoria da qualidade do serviço público, que é o nosso cliente que tem, né, na ponta da linha, que tem que ter uma qualidade do serviço, seja na diminuição do crime ou no aumento na sensação de segurança no próprio estado de Minas Gerais como um todo. O Ronald, como é que a gente pode entender a segurança pública hoje? Na verdade, hoje a segurança pública é um tema complexo, né, podemos dizer assim, pois envolve diversas áreas. A área propriamente jurídica, uma área de psicologia, a sociologia, né, como um todo, e que o policial militar tem que conhecer um pouco, né? Alguns doutrinadores, até Ballester fala, né, o policial ele é o pedagogo social. Ele busca ali justamente com os problemas sociais aplicar o direito, aplicar as ciências diversas, no caso prático, resolvendo da melhor maneira possível. Aí a gente tem, né, a questão de grupos vulneráveis, minorias hoje, que têm tratamentos especiais, principalmente na legislação, na prática também tem que ter esse tratamento diferenciado. Então hoje é uma interdisciplinaridade muito grande, no qual o policial militar ele tem que ter um senso ético, um senso crítico muito grande e buscar sempre aplicar com, né, a justiça e a própria legislação, justamente dentro do âmbito do direito administrativo, a aplicação prática dos institutos jurídicos, seja no âmbito penal, administrativo, civil, pois envolve, né, uma complexidade de assuntos que por vezes na aplicação prática, no momento da ação ali, a gente, né, tem algumas certas dúvidas, como o direito é bem, né, amplo, a gente acaba discutindo isso e tendo, né, apoios jurídicos de diversos órgãos. Então tem essa complexidade muito grande, e a segurança pública hoje não se fala só justamente
só sobre o direito ou não, é muito mais do que isso. A gente entender a complexidade social, a sociologia ela é muito importante hoje, entender por que existem grupos vulneráveis de moradores de rua e o que acomoda isso e quais são as consequências de moradores de rua, diversos outros grupos vulneráveis e por que a criminalidade aumenta em tal lugar, em outro não, e por que ela é migratória e por que é estatística criminal, né? Então a gente acaba estudando muito essa parte estatística, nos auxilia para colocar o policial, colocar a viatura no local certo, no momento certo. E também acaba que a gente tem meio que uma bola de cristal, né? Porque a segurança pública ela não tem uma fórmula matemática. E sim, a gente tenta prever o crime. Mas isso, né, é um pouco complicado e às vezes a gente falha, né, na prevenção. Mas sempre buscando realmente prevenir o crime, pois depois que aconteceu, a repressão qualificada ela é um segundo momento que a gente não tem esse interesse. Pois a vítima já foi violado o seu patrimônio, né, o seu bem jurídico aquele tutelado, mas e o seu psicológico também já foi abalado. Isso a gente não busca. Então a prevenção criminal ela é muito mais importante que a repressão. Claro que a repressão ela tem que ter um certo momento, é importante isso justamente para causar aquela função da pena, né? Aquela sensação de não cometer aquele crime, ela é importante. Mas primeiro a prevenção ela vem em primeiro lugar e é o que a gente busca em 98% das nossas ações. O Ronald, a gente estava falando aqui no intervalo, direito, tem uma linha tênue aí entre o direito, o policial e o bem jurídico tutelado. Como é que é aplicar isso aí? E porque as pessoas podem até pensar, como você disse, que segurança pública não, eu chamei, tem que ser atendido assim, assado. Então, não é matemática a coisa, é ciências humanas também. Como é que é relacionar isso com a aplicação prática do direito na hora ali? E a gente estava falando também dos transtornos mentais que acabam acometendo as pessoas que atendem as ocorrências. Existe essa linha tênue entre o direito do policial, o direito da pessoa que ele está atendendo, aquilo que foi violado ou aquilo que está acontecendo naquele momento e o estresse que isso causa. Nesse primeiro momento, nessa primeira pergunta, isso é uma coisa muito voraz e muito pertinente na vida do policial? Sim. Estudos interessantes, né? A gente acaba tendo matérias, por exemplo, né? Eu sou professor da Academia de Polícia Militar já há 6 anos e a gente acaba ministrando aulas jurídicas, mas acaba que a gente tem que fazer cursos de reciclagem, principalmente de 2 em 2 anos, no qual a gente estuda a parte de psicologia. E estudos foram feitos que o serviço de atividade de segurança pública ele é um dos mais estressantes que nós temos no Brasil principalmente, né? Como a gente sabe que há um aumento de criminalidade, um aumento de falta de sensação de segurança, mas isso acaba acometendo o próprio policial militar também, né? O policial como um todo. Pois ele tem umas metas para cumprir de redução de criminalidade, evitar que o crime aconteça, e isso vem uma pressão por parte, né, da própria instituição, da própria sociedade, da mídia, e o que realmente deve acontecer, pois ele é um servidor público que deve servir. E essa dificuldade em um atendimento na ocorrência no momento, sem ter um tempo razoável de pensar, pesquisar em livros, isso realmente causa um certo transtorno a depender do nível emocional, depender do nível cultural e de conhecimento do próprio policial mesmo. Então a gente tem uma parte da psicologia que vai estudar isso e vai nos determinar e demonstrar como que nós podemos atender na hora. Temos matérias disso nos cursos de formação de psicologia voltados a isso e matérias muito importantes que são as matérias de direitos humanos. Todo e qualquer curso hoje de instituições no Brasil a gente abarca direitos humanos, seja curso de operações especiais, curso de polícia comunitária, tem essa disciplina, justamente para a gente entender um princípio básico, o princípio pro homine. Ou seja, eu vou atender aquela ocorrência da melhor maneira possível, primeiro de forma cortês, de forma educada e garantir o máximo de bens jurídicos tutelados naquela situação e sempre ser imparcial e ser justo. Então, aplicando o direito como deve ser aplicado. Claro que podem haver falhas a seres humanos e uma interpretação errônea, mas o objetivo é sempre garantir o máximo de proteção jurídica relacionada a direitos humanos, direitos fundamentais para as partes envolvidas. Então não tem uma parte A e B que o Estado fica ao lado ou não. Na verdade a gente analisa de forma fria, de forma à legislação, mas sempre buscando, por exemplo, a questão da vítima,
A vítima ela tem uma função muito importante para a gente. Por vezes, um passado muito recente, quando a gente fala de um policiamento tradicional, no qual o autor que na verdade tinha relação. Eu quero prendê-lo, eu quero tirar das ruas. Hoje a visão de polícia comunitária ela vem por um outro âmbito. A gente busca primeiro dar atenção à vítima e depois buscar, né, alguma repressão quanto ao autor. Então isso é muito importante quando a gente fala de matéria de direitos humanos. E isso vem sendo incutido, tanto direitos humanos e polícia comunitária, dentro da cabeça do policial militar. Então isso ajuda muito na hora do atendimento da ocorrência, de separar realmente que aquele problema é um problema social, eu não posso me envolver como Estado naquele problema e eu tenho que resolvê-lo da melhor maneira possível, resguardando todos os bens jurídicos tutelados ali discutidos. Claro que dentro da ponderação, às vezes um vai sobrepor ao outro no caso em concreto. Mas a busca é sempre disso, manter o máximo de bens jurídicos tutelados, seja um bem jurídico mais simples que podemos falar, né, em caso concreto aí, por exemplo, uma honra, ou chegar até ao bem jurídico tutelado vida. Isso muito comumente, né, o estresse às vezes de intervenções policiais no qual causa ali óbito de infratores. Então é a vida do policial que está em jogo quando utiliza, claro, né, dentro das excludentes de ilicitude, da aplicação da excludente de culpabilidade ou de atipicidade mesmo, a gente fala que o policial militar agiu dentro, né, de uma ação legítima e isso também causa um estresse ao policial. Qualquer ação policial que cause letalidade ou pelo menos uma lesão considerável contra um infrator, o policial militar por vezes pode ser afastado das ruas e passar por uma situação de sindicância e um acompanhamento psicológico. Isso é muito importante justamente para cuidar da saúde dos nossos talentos humanos. Agora eu vou chamar de professor. Já que você falou que você é professor também. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente trabalha o sofrimento, como é que a gente trabalha e precisa entender também o sofrimento causado pelas ações, né, do agente ali no momento. Né? Porque toda ação tem uma reação, né, igual ou contrária na mesma proporção. Então, naquele momento aquele momento ali de imediaticidade, ele toma uma atitude. Depois isso pode causar um sofrimento. Né? Como é que trabalha esse momento pós-ação e como é que você trabalha também essa coisa do tratamento mental da pessoa que sofreu, no caso o agente aí, que precisa também desse acompanhamento psicológico? É importante, hoje a gente tem algumas comissões que funcionam, né, no Estado, principalmente trabalhando com o próprio infrator mesmo. Então a gente sabe que a mentalidade do criminoso ela é complexa também. Então, por que foi cometido aquele crime, o que acontece, a gente tem que ter um trabalho disso. Não é efetivamente feito por parte do Estado, por parte da polícia, esse trabalho de, podemos assim, de forma leiga, entrar na mente do indivíduo para saber o porquê daquilo. Né? Acaba isso que vai parte do sistema carcerário, quando ele está ali envolvido, né, dentro do sistema principalmente. Mas a gente tem algumas ações, principalmente hoje, operações especiais, por exemplo, em situações de refém, tomada de refém, né? Hoje perpetradores, que nós chamamos quando a gente fala de negociação. Essas pessoas são estudadas. Por que o perfil daquele perpetrador, o que aconteceu com aquele perpetrador para ele cometer tal ato, tal atrocidade. Isso é trabalhado principalmente por parte, né, daqueles policiais que são mais bem treinados e especializados para saber qual é a melhor ação para que não venha acontecer um resultado mais gravoso. E esse pós realmente vai ser, né, por parte do Estado, a parte da saúde pública do Estado e por parte mesmo do sistema carcerário. O policial, é porque eu fiz a pergunta, não fiz a pergunta correta. O policial que no momento ele precisa tomar uma decisão e ele toma a decisão e depois ele tem que arcar com essa decisão, ele acaba sofrendo uma consequência e também tem um sofrimento psicológico. Como é que é dado esse tratamento para isso? Porque a preocupação primeiro, é um ser humano, precisa ser tratado e precisa ser compreendido também dentro dessa... Porque eu estou fazendo essa pergunta porque logo depois eu vou fazer outra, que é essa coisa do processo econômico e sociológico que a gente tem vivido e acaba esbarrando isso nas forças de segurança, né? Porque aumenta a criminalidade, aumenta essa coisa da falta do relacionamento humano, a liquidez das relações e por aí vai. Mas nesse momento que o cara precisa, que o agente precisa tomar a decisão, ele toma a decisão
e ou por algum motivo vai ter uma letalidade ou vai ter algum... Ele logo depois ele tem um acompanhamento psicológico, um tratamento. Uhum. É importante isso. Hoje o Estado como um todo, ele tem um quadro de policiais especialistas que trabalham justamente na área da psiquiatria, da psicologia, área médica como um todo. Então, a primeira situação que nós temos que olhar é justamente qual é o dano que foi causado mentalmente àquele, né, policial. Poxa. Então, a gente afasta aquele policial por vezes, né? Claro que dependendo do grau que seja, tem policiais que não precisam. Às vezes aconteceu, se sentiram não tão danoso aquilo para aquele policial. Então, ele não precisa de ser afastado das ruas. Mas coloquemos a situação um pouco extrema. Ele é afastado, é passado por um acompanhamento psicológico diário, ele e a sua família, porque isso tem um reflexo na família, claro, né? Então a gente acompanha sempre esse militar, esse policial, né? E claro que situações que temos que afastá-los, isso não tem como prever. Então cada cabeça, cada policial vai ter que ser no caso concreto. analisado, exatamente. Mas a gente busca sempre o bem, né, maior, que é a saúde daquele policial, saúde tanto física quanto mental. E posteriormente que teria, né, a questão jurídica. Aí teriam procedimentos administrativos, que seriam autos de prisões flagrantes, sindicâncias diversas, que vão apurar realmente se aquela ação foi lícita ou não. E isso também causa uma questão psicológica muito grande ao policial, pois eu vou responder um processo, eu tenho que arcar com, por vezes, dinheiro com um advogado, ou com custas processuais, alguma coisa dependendo da situação, e isso causa também aquele certo desconforto. Poxa, eu faço uma ação, eu estou trabalhando, independente da ação, não, claro que tem que ser julgado, né, tem que ser analisado ali cada caso em concreto, mas mesmo assim, mesmo se eu estiver correto, eu tenho que gastar com advogado, eu tenho que gastar com isso, com aquilo, e isso acaba trazendo também uma situação de desconforto ao policial ali, pois ele está agindo para o Estado, e né, na hora desse retorno, e tem que ter um gasto pessoal. Então isso tudo vai acometendo a questão mental do policial, a questão de saúde corporal mesmo do policial. Nós podemos hoje entender que o policial está sofrendo com essa liquidez das relações, como ele está na ponta, aquele policial que está na ponta, todos sofrem a mesma coisa, mas aquele que está na ponta ele sofre mais porque ele que está lidando com a situação em caso concreto ali, então o bombardeio em cima dele é muito maior do que quando você está dentro da academia, a gente estava falando do direito agora mesmo, é uma coisa, está dentro da escola, está dentro da academia é uma coisa, mas quando você vai para a prática, aí a conversa é outra. Ele é o primeiro a sofrer esse ataque. Isso tem acometido os policiais de forma mais violenta, mais traumática? Sim. É interessante, né? Na verdade, a sociedade como um todo hoje vive um estresse muito grande, a globalização, essa correria do dia a dia que nós temos, e acaba que o policial sai da sociedade. Então a gente não é criado como um robô, né? Isso é importante. Então a gente sai da sociedade, todos os problemas que a sociedade tem, nós temos também. Então, enquanto estamos na academia, estamos nos formando, realmente há né, a gente pode falar que é uma redoma. Aquele ali é protegido pela academia porque eles estão estudando, não vai ter efetivamente um serviço diário com as atividades mesmo, né? O objetivo inicial é o estudo e de forma extraordinária que vai sair para a rua e atender as ocorrências. Então esse militar, por vezes, vai ter outros tipos de estresse dentro da academia, com os treinamentos, né, com a cobrança que tem na academia. Mas o policial na rua, por vezes, ele vai sofrer mais porque tem um embate maior. Ele vê realmente as coisas, a gente presencia, digamos que, as maiores mazelas da sociedade. Então a gente presencia, né, a pobreza extrema, situações de envolvimento de brigas familiares e questão envolvendo crianças, idosos, grupos vulneráveis, que por vezes isso vai trazer uma certa situação desagradável ao policial. Então quem vê, acaba, né, vendo a situação diariamente, sofre mais, né? Tem que ter um cuidado maior com esse policial. Seja o policial que trabalha na administração ou trabalha no operacional, tem certas cobranças. Então tem uma cobrança por parte da sociedade, por parte do público interno, e como deve ser mesmo. Mas essa globalização, essa correria de dia a dia que nós temos hoje em dia, acaba que realmente aquele policial que depois forma e vai para a rua, ele já tem, digamos que, condições de atender ao público sem precisar de um apoio
direto. Claro que tem um apoio direto da administração, dos chefes, que vão apoiar sempre, estão na rua do que acontecer, sempre tem alguém de supervisão, seja por parte de qualquer instituição, tem que ter alguém de supervisão caso aconteça algo que fuja, né, das responsabilidades daquele policial, mas quem efetivamente está, né, no dia a dia, né, na luta, no combate à criminalidade, ele tem realmente esse embate maior e vai sofrer algum, né, seja, né, danos psicológicos ou propriamente dito jurídicos ali, ele vai ter esse, né, esse embate assim. O Ronald, antes da gente ir pro intervalo, eu queria te fazer uma pergunta sobre prevenção e combate. A palavra combate é uma coisa que já associa a gente à guerra. Sim. Hoje nós deveríamos trabalhar mais a palavra, uma outra palavra que seja essa palavra de combate, ela sempre me incomoda muito, porque quando você fala em um combate às drogas, parece que você está guerreando com uma coisa que você não consegue vencer, né? Então, trabalhar a inteligência no enfrentamento da violência, no enfrentamento das questões sociais, é a melhor forma de criar uma paz social? Essa pergunta é interessante, a gente vai buscar um pouco na criminologia, que ela é muito importante. Hoje na polícia nós não falamos a questão de combate, porque combate realmente tem aquela ideia de inimigo, então, né, guerra. Hoje nós falamos em repressão qualificada, ou seja, nós vamos reprimir o crime naquelas pessoas que realmente estão cometendo. Então a gente não utiliza um direito penal do autor aqui, e sim um direito penal do fato. Aquela pessoa cometeu o fato, independente de quem ela seja, ela deverá ali sofrer as sanções ou, né, ser responsabilizada por aquilo. Mas a repressão não é o que a gente busca, né? Por parte do Estado, ele prefere prevenir. Porque a repressão, depois que aconteceu, depois que o crime ocorreu, algumas pessoas já foram, né, tiveram seus bens jurídicos tutelados ali violados. E por vezes a gente não consegue, como Estado, retornar no status, né, inicial daquilo. Mas a gente busca, então, 98% das ações, busca-se a prevenção, não acontecer, né, diversas ações, né, por parte da polícia para prevenir. E essa questão do combate às drogas, realmente, no meio institucional, isso não é muito falado. Na verdade, a gente fala em uma repressão qualificada, por exemplo, né, a questão do tráfico. A própria, né, lei de drogas vai falar com a gente que o uso e consumo deve ser prevenido e o tráfico deve ser reprimido. Então, a repressão qualificada ela é muito importante nisso, principalmente quando envolve várias questões sociais ali que o tráfico, né, a gente sabe hoje que o problema maior da segurança pública envolve o tráfico de drogas e as situações adversas que isso vem. Então acaba que essa repressão ao tráfico, como a própria norma diz, ela é feita assim, pois tem que retirar, né, armas das ruas, retirar drogas das ruas, para que as pessoas realmente possam conviver, possam andar tranquilamente e ter essa paz social. Muito bem. Gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Dr. Ronald para a gente continuar esse papo super interessante. Um minutinho só a gente vai estar de volta. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. São muito alegres. É por causa que a gente fala da comunidade, ela é muito envolvida na festa. Acho que é um momento da gente realmente se integrar à sociedade, com os pais, com as crianças. A semana inteira programando, né? A confecção das bandeirinhas, os trajes. A coisa mais gostosa que tem é a gente chegar, olhar no rostinho daquela criança e ver a alegria, a felicidade. Todo o esforço a gente vê que valeu a pena quando a festa está acontecendo, uma festa linda, a interação das famílias com a escola, né, as crianças participando, isso nos deixa motivados a continuar com o nosso trabalho cada vez melhor em função das nossas crianças. O que eu mais gosto na festa junina são as danças e a comida em segundo lugar. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.
Bom, caminhando para a parte final do programa, a primeira parte deslanchou, né, com vários assuntos interessantes. Mas esse bloco agora, nós vamos tratar agora da inteligência artificial e as forças de segurança pública. É uma tendência? A tecnologia hoje, em diversas áreas, ela é utilizada para a melhoria, né, das condições de vida mesmo de qualquer um. E a polícia não seria diferente, a segurança pública não seria diferente. Não se faz mais segurança pública com números. Então não adianta ter 100 mil policiais se nós não trabalhamos com inteligência. Seja inteligência de segurança pública mesmo, né? Voltada à inteligência, contra-inteligência. As pastas que nós temos, né? Voltadas a isso. E também a inteligência artificial, que hoje é muito falado, né? Temos discussão dentro da área do judiciário. E a polícia também, ela exporta a tecnologia. Então países mais desenvolvidos em questões tecnológicas nos encaminham alguns protótipos para nós testarmos aqui. Em Minas Gerais, como sempre, né, é uma polícia vanguardista no Brasil, como ao lado de São Paulo, Rio Grande do Sul, polícias muito respeitadas e antigas, e ele nada mais disso nos repassa essa tecnologia. Então nós tivemos, por exemplo, a tecnologia, a questão no caso de Brumadinho, uma tecnologia muito bem utilizada pelos bombeiros militares. Diga-se de passagem, tem que fazer um recorte aqui. E eu preciso fazer, eu estou devendo o programa dos bombeiros aqui, né? Então eu tenho que até falar com o Felipe para ele, tem que fazer uma homenagem a essa turma, né? Já foi homenageado até fora do Brasil, né? Exatamente. Então são guerreiros ali que só quem passa por aquela situação sabe o quão é difícil estar numa situação de crise, e uma crise totalmente extraordinária, que a gente chama aqui, quando que a gente cria, né? O SCO, que é o Sistema de Controle de Ocorrências, de Incidentes. É muito complexo, pois envolve multitarefas. Então aquilo ali, a tecnologia auxiliou muito. Então a tecnologia vem justamente para auxiliar, para facilitar a vida do homem. Então vem facilitando também a vida da polícia, da segurança pública. Por exemplo, hoje nós temos em testes aqui a leitura facial. Então com a leitura facial, independente se você estiver utilizando óculos, estiver com barba, com boné, nós conseguimos identificar os traços, né, o qual aquela pessoa tem. Passa por um sistema, principalmente aquela pessoa já tem uma vida pregressa, né, junto ao judiciário e à própria polícia mesmo, ele vai ser identificado se ele tem um mandado de busca e apreensão contra ele, um mandado de prisão ou algo do tipo, pode ser identificado. Hoje, como funciona também, nós temos um sistema que é chamado OCR, ele é a identificação de placas. Por exemplo, um veículo que for tomado de assalto, ele passar por aquele local que tem uma câmera, essas câmeras mesmo, né, que registram avanço de sinal ou então alta velocidade, ali tem um sistema OCR que ele vai identificar o seu carro foi tomado de assalto, né, você foi vítima de roubo, ele vai ter um acompanhamento. Então ele tira a foto daquela placa e identifica licenciamento, questão de roubo, que é o mais importante que nós temos. Isso a Polícia de São Paulo já tem uma expertise muito grande, né? Fui fazer o estágio, meu estágio operacional foi em divisa com São Paulo, então eu pude conhecer lá. A tecnologia de São Paulo é uma tecnologia muito boa, a Polícia de São Paulo vanguardista também em doutrina, em tecnologia. Então lá tem um tablet no computador, nas viaturas, tudo aqui, todas as ocorrências é passado naquela viatura, naquele tablet. E justamente quando coloca, por exemplo, um veículo tomado de assalto, já dá um aviso, né, um alerta àquele militar, e isso é o uso da tecnologia também. Então nós temos diversos, né, utilizações. Já fica em loco ali, então já avisa naquele tab daquela viatura que está no lugar. Que está bem próximo. Então hoje, as viaturas hoje todas têm GPS, então tem um controle de onde a viatura está. Então o crime aconteceu no lugar A viatura está no lugar B, que é próximo, então ela já é encaminhada diretamente nisso. E hoje, né, aqui em Minas Gerais, nós estamos caminhando para isso também, para que nós podemos auxiliar a tecnologia, justamente auxiliar o policial na rua. Ronald, para a gente terminar, nós devemos cuidar cada vez mais dos nossos policiais? Com certeza, né? O que a gente fala, que por vezes a linguagem antiga falava em recursos humanos, nós não tratamos policiais como coisas, e sim como pessoas que devem ser tratadas. Então hoje a gente fala o termo talentos humanos justamente por isso. Porque o nosso maior bem que nós temos na polícia não é a farda, não é a viatura, e sim é o policial, é aquela pessoa que está ali. Então cada um tem uma história que deve ser respeitada, cada um tem que ter um tratamento devido, dependendo da particularidade de cada um, seja questão de sexo, né? Por exemplo, a mulher que ingressa na polícia, não é que ela terá um tratamento diferenciado, mas existem diferenciações sim do próprio gênero, né? E a gente tem que aceitar todo e qualquer
pessoa que ingresse na polícia. Então tem que ser tratado, aquela velha máxima, né? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desiguais. Sempre buscando a justiça, buscando ali o princípio pro homem mesmo dos direitos humanos. Buscando sempre garantir os direitos humanos, principalmente por parte do Estado para com os policiais. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, agradecendo aqui primeiro o João, né, da OAB, que trouxe essa pauta super bacana. Eu vou aproveitar o Ronald, nós vamos estender ela também, vamos falar numa próxima oportunidade sobre o sofrimento que os policiais sofrem mesmo, de fato, né, mental. A gente vai fazer um estudo mais completo sobre isso, trazer profissionais da própria Polícia Militar para a gente poder tratar disso, psicólogos e tudo. O Ronald vai me ajudar nisso aí. E te agradecer, Ronald, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer te receber aqui e as portas estão abertas para você. Ok, perfeito. Na verdade, eu que agradeço, me sinto honrado, né, de ter um convite, poder falar um pouquinho do nosso dia a dia, que às vezes é um pouco apagado, né, que a gente vê tantas notícias criticando, mas é muito importante abrir as portas para a gente poder falar um pouquinho e ter, na verdade, a sociedade ao nosso lado. O que nós precisamos é disso, que a sociedade confie em nós e nós podemos ter essa confiança e passar o melhor serviço possível. Então essa oportunidade aqui, tanto para mim como pessoa quanto a instituição, agradece bastante e estamos à inteira disposição às próximas. Vamos andar junto. Gente, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um abraço, até amanhã. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.